Olá, meu querido ouvinte. Está começando mais um Dealercast. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e acesse o nosso site para mais conteúdo. É um prazer ter você aqui conosco novamente. E para quem está chegando, né, meu nome é Kevin Juliano, estou aqui com meu amigo Liliano Fernandes. Nós vamos falar sobre o filme Divertidamente. Liliano, se apresenta. Olá, tudo bem? Eu sou o Liliano Fernandes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar hoje sobre um filme, Divertidamente. Queria lembrar também para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. A gente está lá compartilhando algumas coisas bem legal. Entra aí, vai estar na descrição o link para entrar diretamente lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o filme Divertidamente, inteligência emocional, memória e um pouquinho mais. Bom, acredito que o filme Divertidamente, a maioria de vocês já devem ter assistido. Se quem ainda não assistiu, é legal de assistir, é um filme feito para crianças, mas que é um filme com temas bem adultos. Até mesmo tanto eu quanto a Liliana, a gente já havia comentado, né, que é um filme para criança, mas a gente senta para assistir junto e fica tão impressionado quanto elas ali olhando para a tela pela maturidade do que é abordado, né? Divertidamente, então, conta a história da Hayley. E a Hayley e os pais dela estão de mudança. E essa história do Divertidamente é interessante porque ele mostra a vida dessa personagem tanto de fora, assim, tanto as ações que ela toma em terceira pessoa, e também mostra as ações em primeira pessoa. Na verdade, mostra as emoções dela. E essas emoções que o filme mostra são divididas entre 5 emoções, que são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. E cada uma dessas emoções são caracterizadas, né, em alguns personagens. E esses personagens eles mostram de forma lúdica como que essas emoções elas acabam repercutindo. Não é repercutindo. Controlando, né, na verdade. Isso, elas acabam controlando a nossa vida, né? Divertidamente é um filme bem profundo. Ele mostra uma transição ali entre a parte da criança e juventude da Hayley. Né, e ele demonstra ali com alguns aspectos entre como as emoções delas são gerenciadas. E já começando a falar um pouco mais sobre o filme, o interessante é que no início já demonstra que a emoção que comanda a Hayley é a alegria. Existe um painel de controle dentro desse campo ali da cabeça dela, e quem comanda é a alegria. E a alegria, né, dentro da parte do Divertidamente, ela parece que quer sufocar ou minimizar as outras emoções. E essa questão do filme, quando ela é abordada, ela demonstra que para que você cresça, não é apenas a alegria que você precisa ter, mas sim momentos que envolvem tristeza, que envolvem nojo, raiva e medo. Todas as emoções te ajudam você a criar quem você é e a criar a sua personalidade. E a Hayley, ela tem as emoções baseadas na personalidade. Então, dentro do painel de comando dela e para frente do painel de comando dela, tem algo que eles chamam de ilhas, né? E aquela lá tem a ilha no caso da criança, tem a ilha do desenvolvimento e várias ilhazinhas que possuem um trem que vai e volta e traz e leva as emoções até lá. E esse filme ele vai abordando a nossa cabeça de forma bem lúdica. O filme, o objetivo do filme, assim, a gente falar cientificamente, é um filme baseado em ciência, né? É ele mostrar como a nossa cabeça funciona, né? E mostra todos os lados, o subconsciente, a memória, as emoções, assim. Só que como faz isso num filme, você acaba, não sei se disfarçado, mas fosse uma metáfora, né? Conta uma história, fosse uma metáfora, né? Através de metáforas vai explicando como é a memória. E na verdade, uma parte bem interessante você ensinar, assim, uma parte, porque a gente fala ciência é muito técnica, né? Essa questão de neurociência, essas coisas, elas são muito técnicas, muito difíceis. E o filme, ele consegue trazer de forma simples como que funciona a memória. Coloca lá como se fosse uma bolinha, né? Cada memória fosse uma bolinha em que fica aquele momento da lembrança. Não é exatamente assim, né? Mas de uma forma metáfora, para você entender como que é gravada cada memória no seu cérebro, fizeram isso. Então, como se fosse cada bolinha e vai para o seu cérebro. Se é uma memória muito forte, essa pequena memória, essa bolinha de memória, ela vai lá para as ilhas, né? Para a chamada, que são aquelas coisas, ou se as bases, né, que vai se formando quando criança ali. Não vou lembrar de todos, mas uma é a família, né, que o balé, se eu não me engano, né, que ela gosta de balé, são coisas que marcam a vida dela, ou quando criança, né, e
E são essas ilhas que fossem os seus valores principais, né? O que ela mais vai lembrar de quando ela era criança são esses momentos. Os momentos que ela passou com a família, os momentos que ela passou no balé, que ela gosta, e alguns outros momentos lá, são 3 ilhas. Então é essa forma, acho que é uma forma de traduzir uma questão muito técnica em uma forma mais simples, né? Uma metáfora, contando uma história para você entender como que realmente funciona o nosso cérebro. Como você disse ali da questão de comando, né? A nossa cabeça, a gente é movido pelas emoções, pelos sentimentos, né? Eu acho que até alguns cientistas falam que essa é a grande diferença do ser humano para os outros animais, né? Muito tempo a gente acreditou que era nossa razão, né? A forma que a gente pensava racionalmente, mas na verdade é que a gente é um saco de emoções, vamos dizer assim. Então, o nosso cérebro tem várias emoções e cada emoção tem o seu espaço ali dentro. Por exemplo, acontece um evento. Se a raiva estiver no comando da situação, você explode, né? Se age com raiva, é a raiva que domina. Se é alegria, se é a alegria que está no comando, você age com alegria. Aconteceu aquilo dali, mas você dá risada e vai embora. Se é a tristeza, o simples fato te atinge, você fica triste. Então, esse comando é o nosso cérebro. Então, você tem todas essas emoções no seu cérebro e depende qual tá no comando é o que você vai reagir. Assim, é isso que o filme explica, né? Dá a entender de forma bem interessante, bem lúdica. E esse conceito de emoções e inteligência, ele já foi abordado, né? Ele, na verdade, ele é discutido até hoje, porque há muitos anos os cientistas eles só levavam em consideração o QI. O QI era um teste voltado para uma parte mais racional e analítica das pessoas, e era o único teste que era feito com os alunos para identificar se o aluno era inteligente ou não. E ao decorrer, eu não vou lembrar exatamente qual foi o estudo, tá? Mas existiu uma parte dos estudos em que eles começaram a notar que mesmo o aluno com alto índice de QI, ele ainda não era bem sucedido na vida. Então faltava alguma coisa para aquele aluno. E eles começaram a notar que os outros alunos, alguns alunos que não eram bem sucedidos no QI, né, nessa parte mais racional e analítica, eram bem sucedidos. E então os cientistas começaram a considerar que poderia existir um outro tipo de inteligência, uma inteligência além da inteligência racional e analítica. E a partir do momento em que eles começaram a observar esses alunos, eles começaram a ver que essa inteligência poderia estar voltadas a como controlar as suas emoções. E aí foi criado termo, né, um jargão chamado inteligência emocional. E o que seria essa inteligência emocional? Inteligência emocional é a forma como nós, seres humanos, foi complicado. Nós, seres humanos, aprendemos a controlar e já gerir as nossas emoções para que elas não ocorram de forma desordenada, como a Liliana falou. Então você está num momento de raiva e a raiva toma conta e você explode. Você está num momento de tristeza, a tristeza toma conta e você simplesmente fica melancólico, entra numa depressão. Você está extasiado de felicidade, você está numa reunião que é séria e você começa a fazer piada ou você começa a rir. Então, assim, todas as emoções, é até engraçado a gente falar sobre a alegria como algo ruim, né? Mas às vezes a alegria no momento sério é complicado. As pessoas que... Um velório, por exemplo, né? Você tá no velório, super sorridente, alegre. Ah, morreu, né? Ah, que legal. E então, assim, todas as emoções, se você não souber gerenciar elas, você acaba tendo problemas. E esses problemas, eles ficam aparentes. Mas eu já tive um momento da minha vida, assim, eu acabo sendo uma pessoa um pouco transparente demais nas minhas emoções no meu rosto. E um certo dia, eu estava no meu trabalho e tinha um chefe que foi falar com a gente. E eu não percebi. Mas depois que ele saía, a minha amiga falou: Kevin, a sua cara demonstrou o nojo que você tem dele. Porque na hora que ele falou, ela falou... Na hora que ele falou, a tua cara azedou. A tua cara ficou diferente, entendeu? E eu particularmente, eu não sabia que tinha isso. Não sabia que era tão impactante assim a minha falta de prazer de estar na presença daquela pessoa. E às vezes a gente não nota. Às vezes o nosso corpo fala por nós e a gente não nota. E é mais ou menos nessas bases que segue a inteligência emocional. Não, peraí, cara, tô que dar risada aqui. Eu não sei se alguma vez você já passou por isso, das tuas emoções acabar falando um pouco mais alto do que o teu racional, vamos dizer assim, acabar atropelando. Pois é, cara, tentar lembrar de alguma coisa assim. Na verdade eu tenho às vezes algum problema com essa questão, não é questão da alegria, mas eu tenho às vezes algum problema em, cara, eu meio que conto piada em momentos não muito interessantes, assim. Sabe, às vezes aquela famosa questão, né, perco o amigo, mas não perco a piada. Isso aí já aconteceu comigo, já. Tem que dar umas freadas, às vezes eu tenho que segurar, assim, me seguro pra dentro pra não contar a piada, sabe? Porque essa questão, assim. Só voltando ali na questão do QI,
QI, né, na verdade, são duas coisas ali que tínhamos antigamente, né? Uma era essa, que o QI era o único determinador, assim, separador entre sucesso e fracasso, vamos dizer assim. Né? Você tinha que mirar nesse QI para, não que ele não seja importante porque o QI ele é a forma lógica, né, forma racional de se resolver problemas complexos, vamos dizer assim. E o problema disso é que muitas vezes as pessoas que ficam muito, né, nessa questão, elas acabam perdendo a inteligência emocional que faz parte do relacionamento humano, né? E hoje em dia, sempre foi assim, na verdade, mas hoje em dia você tem que trabalhar com pessoas, né? É impossível você trabalhar sozinho. Há poucas profissões você trabalha sozinho, sem ter influência, sem conversar com ninguém, sem ter influência com ninguém, seja com clientes, com chefes ou com subordinados. E aquela famosa questão do técnico, né? Muitas vezes tem uma pessoa técnica, ela sabe executar muito bem aquela tarefa, aí a empresa tem a ideia de promover ele a gerente daquele setor. O que acontece? Esse super técnico vira gerente e o cara não sabe gerenciar a coisa, não sabe trabalhar com subordinado. Ele sabe fazer, não sabe gerenciar. É onde dá todos os problemas. Você perde um bom técnico e ganha um péssimo líder, um péssimo gerente. Então, para você desenvolver na carreira, você além de ter o conhecimento técnico, o conhecimento lógico, você tem que ter esse conhecimento emocional, que é para você conseguir lidar com pessoas, que quanto você vai subir na carreira, você precisa, às vezes, até mais saber lidar com pessoas, saber lidar com emoções, não só as suas, como a dos outros, né? As emoções dos clientes, as emoções do teu chefe, as emoções dos seus subordinados, para poder se desenvolver, assim, né? Virou muito mais complexo, assim. Sim, trazendo até um pouco de teoria aqui para esse podcast. Nos livros de administração, principalmente nos livros de administração clássica, existe um gráfico que exemplifica isso que o Liliano falou. O gráfico ele demonstra o quanto é necessário para que os líderes tenham habilidades que não são técnicas. Então, na base do gráfico, começa com habilidade técnica. Então, normalmente, quando um líder, tá, digamos assim, líder nível 1, ele vai possuir muitas habilidades técnicas. Mas conforme ele for subindo de hierarquia para coordenador, diretor, CEO da empresa, essas habilidades técnicas começam a diminuir o quanto ele necessita disso no dia a dia, e ele começa a necessitar muito mais de habilidades de liderança. E habilidades de liderança, a gente até tem um artigo escrito isso lá no nosso site, dealercast.com, acessem aí. E lá no Dealercast tem um artigo que fala sobre liderança, tipos de liderança, o que é ser um líder, e principalmente quais são as características de um líder. E para vocês que já conviveram com um líder, vocês sabem que a característica mais forte de um líder é o relacionamento, né? Então, o relacionamento, tanto ele com ele mesmo, relacionamento intrapessoal lá, ele saber se resolver os seus problemas, a famosa inteligência emocional, tanto ele com seus subordinados ou seus colaboradores. É ele saber interpretar as emoções dos colaboradores, saber se colocar no lugar dos colaboradores e motivar esses colaboradores. Então, ser líder é um trabalho bem complicado, não é um trabalho fácil, e precisa muito entender de como as emoções funcionam, de como elas acontecem, para que você consiga se colocar no lugar daquele cara que tá revoltado, que não quer trabalhar. Daquele cara que infelizmente acabou se divorciando e ele tá triste, ele só quer chorar, ele só quer ir para casa. Então, essa inteligência emocional, ela parte muito mais, né, de você gerir as suas emoções, mas também de você conseguir compreender como as emoções funcionam e começar a gerir as emoções dos outros. E esse filme, ele é como se fosse um fio condutor para que você comece a entender um pouco mais sobre isso. Porque ele demonstra um conflito entre a felicidade e a tristeza, que acaba colocando a nossa personagem, a Hayley, num problema. Mas quantas vezes na nossa vida a gente não teve isso, né? De algum acontecimento ser tão, assim, no momento você ter uma reação e 10 minutos depois, uma hora depois, uma semana depois você olhar para trás e falar, caramba, eu acho que eu não precisava ter feito aquilo daquela forma, acho que eu poderia, naquele momento, ter racionalizado mais sobre o que eu queria falar ou sobre o que eu queria fazer. No filme ali, fazer uma comparação com o filme, no filme ali, em determinado momento, né, vou dar spoiler aqui, mas em determinado momento, quem toma as ações da personagem é a raiva, né, que começa a estar no controle, faz a adolescência, assim, e é engraçado que, né, acontece uma coisa com a personagem, e a raiva reage com raiva, né, óbvio. Então ela explode. Aí essa explosão dela geram outras situações que dão mais raiva. O negócio vai se escalonando e ela vai ficando cada vez mais raiva. Ou seja, a adolescência, né? Vai da adolescência, tipo aquele adolescente revoltado, né? Tudo dá raiva, tudo
acontece uma raiva, um simples, daí começa a acontecer que um simples acontecimentozinho tipo, banal do dia a dia, que ela, né, se ela tivesse em outro momento, outro estado de espírito, assim, qualquer pessoa normal relevaria, mas para ela, como ela já tá super raivosa, a raiva tá no comando, ela pega e explode. E ali, claro, no filme fala da questão de adolescência, né? Se a gente for ver na nossa vida profissional, acontece mais ou menos isso. Vamos supor, você tem um chefe, um líder, ou você mesmo é o chefe, e você tá super estressado, super bravo, nesse momento aí que a tua empresa não vende, o chefe está te pressionando, e aí acontece um probleminha lá na produção, por exemplo, uma peça foi errada, que acontece todo dia, só que como você já está super pilhado porque não tá vendendo, não sei o que, e deu um problema, aí você chega lá e descasca todo mundo, super bravo, super com raiva, e aquilo gera um estresse na equipe, que vai gerar um outro problema, que um funcionário não vai aguentar, vai pedir demissão, e você vai ficar com mais raiva ainda, então é uma questão, sabe, que acaba fugindo do controle. E é exatamente isso, quando você tentar dar a cada momento a proporção de sentimento proporcional, vamos dizer assim. Eu para dizer que um exercício que eu faço, inclusive, às vezes quando eu tô dirigindo, né, e às vezes eu saio atrasado de casa, né, e daí você quer ir mais rápido, você fica mais acelerado, mais pilhado, e muitas vezes isso acontecia com mais frequência antes, quando eu tinha uma vida mais, eu tinha que ir faculdade de manhã e tal, então, e às vezes eu pensava, mas será que eu, por exemplo, será que eu furaria esse sinal que eu acabei de furar se eu não tivesse atrasado? Aí se eu falar, não, acho que eu não furaria. Então eu começo, acho que eu tô muito pilhado. Vou tentar dar uma acalmada aqui, que senão daqui a pouco eu tô, né, sei lá, tô explodindo de estresse, de raiva. Então, só que é claro que é difícil de controlar, mas eu tentava pensar assim. E eu acho que é mais ou menos isso. Você tem que tentar entender, mas será que se eu não tivesse toda essa carga emocional que eu tô aqui, que eu tô pilhado, que eu acabei de ver o relatório financeiro da empresa e nós estamos no vermelho, será que eu teria xingado o funcionário igual eu xinguei, teria explodido por causa de um simples erro de peça que aconteceu, de produção? Porque ali no filme mostra que as emoções estão no controle, só que quem está no controle, você está no controle, né? Você consegue controlar, tentar pelo menos, né, minimizar a raiva, a alegria, a tristeza, essas coisas. Então você tem que se autoconscientizar e ficar se observando como você reage às coisas para tentar ir controlando todas essas emoções aí. Pelo menos é isso que a gente aprende em cursos de controle emocional. Exatamente. É que, na verdade, o natural é deixarmos as emoções tomar conta, até porque a emoção deve ser algo... Deve não, é algo que foi desenvolvido para sobrevivência, né? Então... Não, é que o natural é como se a gente fosse o cérebro reptiliano, né? Tudo aí. Isso, é isso mesmo. É o cérebro, quando o cérebro reptiliano está no controle, que ele na verdade ele está, se não me engano, 90% do tempo, ele reage, né? Ele não age, ele reage. Então, conforme acontece, ele reage. É uma coisa, se você está com raiva, reage com raiva, ele só reação. Essa reação é baseada em, né, coisas ancestrais que está lá no genoma, sei lá. Então, só que a gente é mais do que isso, né? Você é um ser humano que consegue, você tem que agir, você tem que estar no controle e conseguir pensar o que você vai fazer. É o famoso equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Você conseguir controlar a emoção com a razão, mas também não deixar a razão tomar conta, senão você fica uma pessoa muito fria, tem muito sentimento. Então é esse jogo de cintura ali. Bom, eu acredito que para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, acho que ficou bem claro que a inteligência emocional, então como a gente falou, uma gestão das emoções. Existem pessoas que são mais emocionais que outras, então, né, são mais emotivas, então talvez essas precisam gerir melhor as suas emoções, e outras que naturalmente já não têm essas emoções tão afloradas, então, não que não necessite gerenciar as emoções, mas como o impacto é menor, aí já consegue fazer uma gestão um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. No geral, para sua carreira, para sua vida pessoal, as suas emoções vão estar lá. E aprender a gerenciar as emoções é algo que vai te dar um upgrade, um up aí, para que você consiga aumentar, né, os seus rendimentos, aumentar a sua produção. Outra coisa que tanto eu quanto o Liliana a gente achou muito legal nesse filme, ou Divertidamente, é como eles explicam bem a memória. Porque a memória no filme, ela está representada como as pílulas de memória. E a gente até já explicou para vocês de uma forma um pouco mais científica, vamos dizer assim, o que é aquelas pílulas de memórias, que são conhecidos como os chunks, ou blocos de conhecimento, e lembranças. Então, é dividido entre partes onde são as lembranças da Hayley. As lembranças são focadas ali. Se você tá triste no momento, então fica uma pílula azulzinha lá, que é a cor da tristeza, e mostra como tristeza. Se ela tivesse alegre,
fica uma cor meio dourada, meio amarelada, meio dourada, assim, que é a alegria. Fica ali uma pílula, né? Referente a cada cor de cada emoção. Então, o filme ele também demonstra ali como funcionam as memórias. Parte das memórias que mostra no filme são as pílulas de conhecimento, que são divididas em as lembranças que a Hayley tem, então as lembranças que ficam como as pílulas de memória, que basicamente são umas bolinhas e cada uma delas, quando chegam ali para Hayley, independente da emoção que ela tinha naquele momento, é o que predomina naquela lembrança. Então, por exemplo, se ela estivesse triste, ficaria uma cor azulada ali, e seria a cor da tristeza. Se ela estivesse com nojo, ficaria verde, que é a cor do nojo, com raiva vermelho, branco, o medo, e amarelo, a alegria. E também demonstra, né, dentro desse filme, os blocos de conhecimento, que a gente até já explicou isso num outro podcast, são aqueles blocos que a gente cria quando a gente repete, né, uma ação e acaba interiorizando aquela ação. E aquilo se torna um bloco de conhecimento e a gente sempre vai lembrar quando a gente precisar resolver algum tipo de problema. E a memória, ela também, além dela estar lá no painel de controle, que seria como se fosse a memória de curto prazo, ela também é demonstrada como memória de longo prazo, que tem um momento do filme, né, onde elas saem desse painel de controle e é demonstrado umas prateleiras, e nessas prateleiras ficam todas as outras memórias que a Hayley tem. E sabe o que é mais legal? Que além de demonstrar essas prateleiras, eles também demonstram o subconsciente, que é onde as memórias morrem. E isso demonstra todo o funcionamento da sua cabeça quando você quer reter uma informação, por que as informações ficam na sua memória de curto prazo, as memórias que vão para o longo prazo e por que algumas memórias somem da sua cabeça. O professor Peer explica bem como funciona a questão do conhecimento, né? Essa memória. Ele fala que, por exemplo, ali no filme, a memória de curto prazo, aquela memória que você tem no dia ali, e se você não fizer mais nada, vai ficar ali e dali rapidamente essa memória vai esquecer, né? Que é o que acontece com a maioria dos alunos de escolas hoje em dia. Vai para aula, assiste a aula, aí chega em casa, vai brincar, vai festar, esquece, vai dormir, aí no outro dia vai para aula de novo. O que ele viu na aula de ontem se esqueceu completamente, né? Não ficou gravado na memória. E daí ele vai precisar daquele conhecimento na prova, então a prova vai acontecer no final do semestre, chega no final do semestre, 1 dia antes, 2 dias antes, ele se mata para estudar, fica 1 noite, 2 noites sem dormir, para chegar na prova e a memória tá fresquinha, né? O professor Pierre até brinca que às vezes, se você adiar a prova para outra semana, o aluno fica desesperado. Fala, nossa, mas até semana que vem eu vou esquecer, porque eu estudei para fazer a prova hoje, não para fazer a prova semana que vem. Por pensar, isso é um absurdo, né? Porque, por exemplo, o objetivo de você estar estudando não é responder a prova. Sim, ter aquele conhecimento para sempre na sua cabeça, né? Você entender aquilo e ficar gravado na sua cabeça. E não só você aprende aquilo só para responder a prova e depois passar a prova, esquecer tudo de novo, você tá jogando o tempo fora, tá desperdiçando. E é o que acontece realmente, quem no filme mostra, é o que acontece realmente. Se você só vive aquele momento na hora e depois não retoma, e passou a memória, rapidamente vai ali e vai... lá no filme, lá, a bolinha assim vai sumindo, né? Vai ficando cinza. Vai ter uma cor, vai ficando cinza e desaparece. Vai pro limbo, desaparece. Então, no estudo, o que você tem que fazer? Você tem que estudar todos os dias e todo dia mesmo, rever os conceitos, para você acabar, que cada vez que a memória volta, não sei se você lembra, ela volta para a sala de controle, é essa lembrança, a hora que você joga, os caras que ficam na prateleira lá onde está a nossa memória lá, eles jogam, volta lá para a sala de controle e a Hayley lembra de novo daquele momento, é o que a gente faz conhecimento. Você todo dia dá uma relembrada, você dá uma relembrada e ela vai firmando cada vez mais aquele conhecimento, até que ele fica fixo na questão lá, na parte da memória que fica fixa e você nunca mais esquece. E você vai colocando um conhecimento em cima do outro para gravar, assim, por exemplo, gravar mesmo, e não uma memória passageira. Esse é o motivo que algumas pessoas acabam lembrando de como é Bhaskara, exatamente como é a fórmula, mas não lembra como resolver a fórmula. Porque o que ela acabou interiorizando não foi a fórmula de resolução, ela acabou interiorizando a fórmula de Bhaskara, porque a fórmula ela é bem icônica, né? Porque tem um triângulo no meio, tem uma raiz quadrada, tem um A, tem um B, tem um C. E quando você tá estudando, acaba sendo uma coisa que você nunca viu. Você fala, tava fazendo número, agora chegou letra, e chegou um triângulo. Pra onde que a gente vai agora nesse negócio? E é um dos motivos que várias pessoas, como eu falei, acabam lembrando do desenho da fórmula e não como se resolve a fórmula. Por quê? Porque o que interioriza na cabeça é que o professor passa toda hora a fórmula no quadro, né? Então ele passa, repassa. Na hora que bate, você olha a fórmula, vem essa memória lá da sua infância e pum.
Opa, isso aqui é a Bhaskara. Aí a pessoa fala assim, agora resolva aí, coloque num, né, aplique isso em alguma coisa. Aí você pega e fala, putz, mas como é que fazia mesmo? Você pegava o A, pegava o B, isolava, e então é mais ou menos essa que é a exemplificação de uma memória de curto prazo, que é a memória que você vai ter na sua cabeça sempre fresca ali, que são aquelas que você talvez já tenha exercitado muitas vezes, e as de longo prazo que elas vão ficar guardadas na sua cabeça e elas vão precisar de um estímulo. A partir do momento que esse estímulo vem, ela vem pra sua mente e você fala, opa, é esse que eu já vi. Só que aí tem a terceira fase da memória, que é aquelas que você esquece. E essa que você esquece que é o problema. Porque no dia a dia, nós passamos o dia inteiro aprendendo coisas, reformulando coisas. Só que na hora que a gente vai dormir, 70% dessas coisas vão embora, se elas não forem exercitadas até o fim do dia. É uma tese defendida pelo próprio professor Peer. Então, assim, é como se você pegasse tudo aquilo que você aprendeu hoje e desse descarga. E o que fica na sua memória com essa descarga que você dá na hora que você vai dormir? Aquilo que você repetiu mais no seu dia. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de BBB, se você é uma pessoa que gosta, assim, muito, muito, assim, de séries, por exemplo, e você assiste muito as séries, grande parte da sua memória, que não vai embora, vai ser a da série. E se você é uma pessoa que tá tentando ali um concurso público e não tá estudando antes de dormir, ou revisando isso no mesmo dia e depois no outro dia, 48 horas após o aprendizado, você tem grandes chances de esquecer isso. Como é um costume de você assistir a série, você assistiu hoje e vai assistir amanhã. Digamos que você assiste um capítulo por dia. A tendência é que você lembre cada nome de cada personagem daquela série, porque você está exercitando este conhecimento. Lembre-se, conhecimento não é só voltado para a sala de aula. Se conhecimento fosse só voltado para a sala de aula, a gente não tava falando tudo que a gente tá falando isso aqui. Conhecimento é tudo o que você aprende no seu dia. Não, é isso mesmo, né? Na verdade, como é que se diz? A gente fala todo dia e não é brincadeira. É todo dia mesmo, né? Todo dia você tem que... Isso eu lembro bem quando eu comecei a ler livros, há muito tempo atrás, que eu aprendi a ler já um pouco tarde, né? Não gostava muito de ler quando era criança, nem na escola. Mas eu lembro que eu lia, emprestava o livro da biblioteca e eu lia, e você tinha 15 dias para ler o livro, né? Como bom procrastinador que eu sou, eu li um pouquinho ali, mas de hora que chegava uns 2 dias antes, ou mesmo dia de entregar o livro, aí eu queria ler todo o livro. Aí às vezes eu ficava o dia inteiro lendo o livro, por exemplo, né, para terminar, porque eu tinha que entregar o livro. Mas na maioria das vezes, acho que por uma questão de falta de concentração, mas agora, pensando bem, acho que tem a ver com a memória também, eu não lembrava de quase nada daquele livro que eu li, assim, ficava um dia inteiro lendo o livro. Os livros, que nem depois eu criei o hábito de ler todos os dias, eu faço, seja um capítulo, 10 páginas, ou seja uma página por dia que você faça isso, você acaba memorizando mais e retendo mais o conhecimento. Então, todo dia, se você pegar um livro, falar assim, eu vou ler esse livro aqui todos os dias, seja uma página ou 10 páginas, dependendo do seu nível de leitura aí, você vai agregar muito mais do que você querer falar assim, não, eu vou ler aos sábados, né? Pegar a tarde e querer ficar a tarde inteira lendo no sábado. O melhor, vamos dizer assim, a melhor comparação que a gente tem sobre isso que o Liliano tá falando, sobre ler um livro, ou ler no sábado, ou ler só num dia, é como se fosse academia. Então, se você fizer exercício todos os dias, depois de um ano, você dando estímulo no seu músculo, esse músculo ele tem a tendência, claro, com alimentação, dieta e tudo, mas ele tem a tendência a aumentar. Por quê? Porque você tá dizendo pro seu músculo, você precisa crescer. E o mesmo acontece com essa cabeça. Se você for na academia hoje e malhar 5 horas, se arrebentar, e depois ficar uma semana sem malhar, você acha que seu músculo vai crescer? Pode até acontecer, mas eu acho muito improvável. E a mesma coisa funciona como o Liliano tá falando. O negócio é ler uma página por dia, porque se você ler 5 horas da mesma página, você só vai acabar cansando a sua cabeça. Pode voltar, Liliano. Foi mal pelo... Não, aí você matou. Você matou a jogada, é isso mesmo. A analogia foi perfeita. Nosso cérebro, ele trabalha como se fosse um músculo, né? Tem que treinar ele todos os dias. Uma questão da leitura, aí fazendo outra coisa, não tem muito a ver com o filme, eu lembrei agora, falou da academia, a questão da leitura tem isso também, que eu falei, depende do seu nível de leitura, tá? Porque às vezes a gente se compara muito com outras pessoas, por exemplo, na internet. Eu, por exemplo, falo que hoje hoje eu leio bastante, mas nem sempre foi assim. Para mim, ler uma página era um par. Você tem que ver qual é o teu nível e você tem que ir se treinando e você tem que ir cada vez mais, aumentando o teu nível. Não só de quantidade, mas como de qualidade da leitura também.
de idade. Que você falou da academia aí, exato, perfeito. Eu também chegar lá no primeiro dia, vou malhar hoje 5 horas e vou levantar 120 quilos aqui no supino. Eu quero ficar bombado, igual aquele cara lá, outro cara. Eu vi o outro cara ali do lado levantando 120, por que eu não levanto? Não vai funcionar, você vai se arrebentar. É a questão do livro. Você nunca lê um livro na vida. Agora você quer ser eu quero ser um leitor igual a Liliana, que falou que lê um livro, lê todo dia. Aí você pega um livro lá, 500 páginas, um livro super técnico, sei lá, um Kant, algo assim. Cara, você vai bater na introdução ali e já era, não vai sair do lugar. É mais ou menos isso, tem que pegar um livro de nível básico, nível leve, simples, super simples, e tentar ler 10 páginas, tentar ler a introdução, tentar ler a orelha do livro, e assim vai indo. E cada vez mais forçando. Li esse livro básico, agora acho que eu vou ler um outro livro mais rápido. Li em um mês, agora eu vou tentar ler em 15 dias. Eu leio 10 páginas por dia, hoje eu vou tentar ler 11, tentar ler 12. Sabe, aumentando devagarinho. Acho que a academia é exatamente assim, né? Você vai tentando ler devagarinho. Na verdade, que nem eu falei, hoje, assim, depois que eu acabei entrando nesse mundo maromba, assim, e hoje eu tô pegando 120 quilos, não, mentira. Não, mas sério. Hoje é exatamente a mesma correlação, porque nosso músculo, para que ele cresça na academia, o que acontece? Você precisa microlesionar o músculo. Agora virou um conhecimento técnico o negócio. Mas é sério. Você precisa microlesionar esse músculo, e aí a cada microlesão que você vai fazendo nele, o músculo acaba dizendo pro teu cérebro, acaba dizendo pro músculo assim: acho que você vai ter que crescer, porque a gente tá precisando de mais densidade aí pra pegar essa carga. Aí você pega, sei lá, 12 quilos lá. Aí você microlesiona de uma forma. Aí o teu músculo cresce. Aí se você continuar pegando 12 quilos, o que vai acontecer? O cérebro vai continuar falando: opa, tá massa, estamos conseguindo. Aí você muda pra 15. E acontece a mesma coisa. Então microlesiona de novo e o cérebro vem e fala: precisa crescer aí pra aumentar, né? Porque senão a gente não vai aguentar a carga. E eu acredito que o mesmo deve acontecer na nossa cabeça, assim. Acho que conforme a gente vai lendo e testando as coisas, porque tão importante quanto ler é testar, às vezes a gente fica muito na teoria e pouco na prática, acho que você acaba microlesionando a sua cabeça. Você hoje é um leitor de, sei lá, Turma da Mônica. Você lê Turma da Mônica. Então, tua cabeça, ela tem aquela tendência à Turma da Mônica. O negócio é mais leve. Aí você vai ler economia, não tem desenho, não tem figura, não tem nada, sabe? Você não está preparado para aquela leitura naquele momento. E isso não é um demérito. Isso significa que você precisa começar a ler. Porque é da mesma forma que um cara que hoje tá na academia e pega 120 quilos e começou pegando 10 quilos como todo mundo, na verdade deve ter começado a pegar menos, 5, 6 quilos, para aprender a técnica. A mesma coisa acontece com um cara que é PhD em Harvard. Em algum momento ele teve que sentar na cadeira e ler o que todo mundo leu. E ir de passinho em passinho, sabe? Eu não gosto muito da academia, né? Eu não sou marombo igual você. Mas quando eu fui na academia no primeiro dia, sem zoeira, cara. Sem zoeira. Eu fui levantar o primeiro, não sei o nome, aquele que levanta a barra com os pesos do lado. Eu levantei só a barra. Eu tirei todos os pesos. Eu levantava só o ferro, sabe? Porque eu nunca tinha ido pra academia, nem sabia como funcionava. E eu queria aprender o movimento ali, né? Queria aprender como é que faz o movimento. Então eu levantei só a barra, tirei tudo. Nem... Sem vergonha, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Falam, não, vou levantar só a barra, que esse cara tudo bombando. Vou fazer. Eu tenho o meu objetivo, meu coração. Não continuei é complicado, eu não tenho muita motivação pra fazer. Eu tenho que voltar, essa daí é complicado. Quando os estudos é a mesma coisa, você não tem que ter vergonha de vou começar a ler um livro super simples, super básico. Não tenha medo, não tenha vergonha, comece. Meu professor Pierre fala, né? Quem começa com Harry Potter consegue chegar no Machado de Assis, lugar assim, tranquilamente. Agora, quem começa com Machado de Assis não chega em lugar nenhum, porque você bate ali e fica, bate e trava. Então, outra coisa interessante da memória também, quando você coloca uma carga emocional naquele momento, ele fica mais facilmente gravado, né, na memória. Por exemplo, se você vai assistir uma aula e você tem uma emoção ali, às vezes aquele professor mais engraçado conta uma piada e você se diverte, né? Tá, um divertimento, você grava aquele conhecimento mais facilmente, aquele conceito. Às vezes o professor conta uma piada com o conceito, você nunca mais esquece, cara. Você fica ali gravado na memória, sabe? De forma oral, de forma leve. Então, sempre essa questão emocional, sentimental, quando ela é envolvida com o momento,
ela fica gravada na nossa memória mais facilmente. Então, isso que é interessante, é você sempre empregar essa questão de emoção, estar presente no momento ali, entregar a emoção. Por exemplo, tá lendo um livro, se entrega ali, entrega uma emoção, uma alegria, alguma coisa que vai ajudar a gravar Que é a correlação que a gente tem entre emoção e memória. E tem as pessoas que falam, né, eu aprendi na base do ódio, eu fiz aquilo na base do ódio. O importante é você realmente aprender, né, sendo na base do ódio, na base do amor, não matando ninguém, não. O importante mesmo é você entender que esses momentos te ajudam a reter conhecimento. Então, às vezes, aquela matéria que você tem uma dificuldade, às vezes, eu tenho isso com matemática, eu vou abrir aqui esse disclaimer aqui com vocês aqui, que minha maior dificuldade na minha vida é matemática, porque é uma matéria que não me gera emoção nenhuma, não me gera vontade, não me gera amor pelos números, né? E o Liliano já é um cara totalmente contrário de mim. Ele tem gosto pela matemática, ele gosta, assim. O Liliano, ele tem tipo um tesão em ver os números dando certo. Quando ele vê que a conta fecha, ele fala, caraca, fechou a conta. Entendeu? Ele tem uma vontade maior de aprender. Então, uma aula pra mim que fala sobre um assunto que vai envolver liderança, envolver pessoas, estratégia, eu tô 100% presente. O pai tá on. E já numa matemática da vida, assim, uma matéria um pouco mais que de números, e eu vou ser honesto pra vocês, eu me forço a gostar mais de números para aprender números. Então, às vezes essa dificuldade que você tem não é pela matéria em si, às vezes está mais na emoção que você coloca fazendo aquilo. E não é só, novamente, na escola, você não tá aprendendo a dirigir. Talvez você coloque uma emoção de medo na hora de dirigir. Então, às vezes, você tem que entender essa correlação da sua emoção com aquilo que você está fazendo. Antes da gente iniciar os nossos recadinhos e os nossos livros para que vocês leiam, então, só trazendo um resumo, tá? A gente falou sobre o filme do Divertidamente e a gente deu um foco na sua inteligência emocional. Então, se você, né, quiser voltar ali só na inteligência emocional, a gente tem um bloco só de inteligência emocional. A gente também deu um foco na memória. Então, como que funciona a memória? Por que a memória é importante? A gente fez um parênteses aqui entre memória e estudo, que também é importante para você que está estudando, para você que está aprendendo, para você que está aí na faculdade aí, e sobre emoções e memória. Bom, a gente espera que realmente tenha agregado aí na sua vida, que não seja que seja um momento em que você interiorize o que a gente fala. E para que você retenha isso, o seu conhecimento, o que você faz, Liliano? Então, para reter, tem que ver todo dia, né? Ouça todo dia, relembre todo dia. Então, pessoal, isso aí, agradecer a presença de todos aí também. Prazer enorme estar aqui. Fazer um pedido aí para quem está ouvindo agora, quem está conhecendo o nosso programa aí. Vai no Facebook, Instagram, aí a gente tá em todas as redes sociais, sigam o Dealerscast, entre no nosso grupo do Telegram, tem um pessoal bacana lá, agradecer aqui a presença da Aline e do Alex, estão lá presentes, tá conversando lá, tá mandando bastante dica, bastante coisas lá, dicas de outros podcasts que a gente ouve aí e se inspira, muito legal. Queria dar uma dica para vocês, vou dar uma dica de YouTube, e que vocês entrassem no YouTube para vocês entenderem melhor, além de assistir o filme, é claro, né, quem não assistiu, assista o filme Divertidamente e entre no YouTube e pesquise para o professor Pierre. Ele explica bem essa questão, ele explica bem de forma lúdica, de forma bem interessante, de forma engraçada, é bem divertida as palestras dele, como funciona a questão da nossa memória, como a gente estuda errado, vamos dizer assim, o método de ensino que nós temos. Não é uma questão da sua escola, do problema do seu professor, não, é todo o sistema, é tudo errado no Brasil. Como o nosso método leva a gente não aprender a estudar. Quando a gente não aprende a estudar, a gente, né, não consegue aprender as coisas direito. Então, como isso tudo funciona errado, só que você não tem culpa disso, então você tem que fazer a sua parte. Então, fuja desse sistema e faça a sua parte. Você consegue entender que é isso que a gente falou aqui, estudar todos os dias, não estudar para prova, estudar para aprender, essas coisas que a gente vai dizendo aqui sempre ao longo de todos os podcasts. Eu vou colocar na descrição aqui um trechinho de uma palestra dele, onde ele explica exatamente essa parte da memória. Por que a gente tem que estudar todos os dias, senão a memória vai pro limbo. Tem dica de livro aí, Kevin? Sim, Liliano, eu tenho algumas dicas de livros. Na verdade, a primeira dica, reforçando, é o Divertidamente. É legal de vocês assistirem, talvez para quem já assistiu, assistir de novo, tentar olhar com o olhar que a gente trouxe aqui para vocês. Além disso, lerem o livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. É um livro que fala muito sobre esse tema. Na verdade, ele é o livro sobre esse tema, fala muito, pleonasmo aqui, né? O nome do livro é Inteligência Emocional. Mas ele vai te explicar o que é um surto, além de inteligência emocional, o que é um surto emocional, como as emoções ocorrem, o motivo da gente ter emoções, né? É bem
É um livro que inspirou bastante a gente fazer esse programa aqui voltado à inteligência emocional. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, desejar um ótimo dia. Nos sigam em tudo que vocês puderem aí. Por favor, deem esse apoio para nós e até o próximo programa. Valeu, até o próximo.